Olá, como estão? Espero que estejam bem, no conforto do lar de vocês, em segurança, junto aos familiares. E após esse longo período sem contato com vocês, há necessidade da gente dar continuidade à nossa disciplina, agora com uma outra metodologia, dessa forma remota, que foi definida pelo IFP como aquela que é possível para o momento. Então, nós vamos falar sobre esse mundo maravilhoso, o mundo das organizações, como as organizações estão sempre presentes na nossa vida e como elas são importantes para a nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. De fato, as organizações estão presentes em nossa vida em qualquer momento em que a gente tenha consciência da nossa existência, desde do nosso nascimento, em todo e qualquer instante, nós estamos ou dentro de uma organização ou próximo, porque nós somos consumidores de bens e serviços que são produzidos por essas organizações. Só para vocês terem uma ideia, de uma forma bem radical, ainda na vida intrauterina, uma gestante que vá a um consultório, que vá a um hospital, que vá fazer exames, o bebê já está no mundo das organizações. Então, as organizações elas produzem bens e serviços que são úteis, que são fundamentais para a nossa existência, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. E cada vez mais esse mundo que nós vivemos é um mundo organizacional. Como nós já vimos, as organizações são fundamentais na nossa vida. Desde a hora que nós nascemos, em todos os momentos em que nós estivermos, até que a gente vá para um outro plano. Elas são importantíssimas, produzindo bens, serviços, melhorando a qualidade de vida das pessoas e da sociedade em geral. E essas organizações, que podem ter fim lucrativo ou não, elas estão espalhadas em 3 setores. O chamado primeiro setor é constituído eminentemente pela administração pública. No caso brasileiro, nós dividimos em 3 esferas: esfera federal, estadual e municipal. Federal, o governo federal e os seus ministérios, as fundações públicas federais e as autarquias. No nível estadual, o governo, as secretarias, as fundações estaduais e as autarquias estaduais. E na esfera municipal, as prefeituras e as secretarias municipais, as fundações municipais e também as autarquias municipais, se tiverem. E, normalmente, essas organizações são voltadas para o interesse coletivo e produzem serviços que são essenciais para a sociedade, na área de transporte público, na área de saúde, de educação, de segurança, de justiça. São basicamente aquelas áreas que são de interesse maior da sociedade. O segundo setor é constituído pela chamada livre iniciativa ou iniciativa privada. É a essência da sociedade capitalista. São organizações cujo objetivo é o lucro. Aquilo que a gente chama de empresas. Elas existem para ampliar o capital, para reproduzir o capital, produzindo bens e serviços que vão ao encontro e ao interesse das necessidades da sociedade. Todo tipo de bem. Aonde normalmente o setor público se retrai, a iniciativa privada avança. Então, produzindo aviões, carros, eletroeletrônicos, bicicleta, alimentos, enfim, área de lazer, de segurança, aonde existir necessidade do homem, aonde existir necessidade da sociedade, as empresas privadas estão dispostas a produzir esses bens e serviços como uma forma de perseguir o lucro, a remuneração do capital. E tem ainda o terceiro setor, que em tese produz serviços muito parecidos com o primeiro setor. É constituído pelas organizações não governamentais, as chamadas ONGs, e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs. São instituições, entidades muito parecidas. A diferença é que as ONGs são
são constituídas livremente e as OCIPs têm que ter a chancela de um ministério. Mas normalmente são instituições voltadas para o interesse coletivo. Não há interesse, não há objetivo e não podem praticar os seus bens e serviços com interesse de lucro. Não existe lucro. Elas existem para fazer o bem público, o bem da sociedade. Talvez a mais conhecida delas no mundo todo é o Greenpeace, que é uma entidade que atua no mundo todo, em basicamente os 193 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, voltado para interesses de preservação ambiental, a qualidade e o bem-estar de vida da sociedade presente e um legado para gerações futuras. Pois as organizações que nós conhecemos, elas perpassam por esses três setores. Ora, nós estamos falando em organizações, nós dizemos, com muita propriedade, com muita convicção, com muita veemência, que vivemos num mundo organizacional, que aonde a gente esteja está próximo ou dentro de uma organização. Nós estamos consumindo um bem ou um serviço produzido por uma organização. Ao contrário da época do feudalismo, em que a produção era individual, e o homem produzia basicamente para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, não havia relação de troca, a partir do mercantilismo e de uma forma mais intensa com o capitalismo, as organizações produzem cada vez mais em larga escala. E vocês se recordam daquela aula que a gente brincando, nós dizíamos assim, ora, qual foi o maior invento da humanidade? Foi o avião, o telefone, a lâmpada elétrica, o astrolábio, a imprensa, o para-raio. E todas essas grandes invenções foram importantes para a evolução da sociedade. Mas todas elas foram produzidas por uma pessoa, uma capacidade maior, um ponto fora da curva. Mas a partir do século passado, surgiram as organizações. E a partir do surgimento das organizações, o trabalho que antes era feito individualmente passou a ser coletivo. E mudou-se o patamar, produziu-se cada vez mais e melhor redução de custos, melhoria dos processos de produção, surgimento de novos produtos, de inovações, de tal forma que, brincando com vocês, tenho certeza que vocês lembram dessa aula, eu disse para vocês que a grande invenção do homem foram as organizações, porque a partir das organizações a história deu uma guinada significativa, houve um avanço considerável da humanidade a partir do século passado. Mas, ora, nós estamos falando em organizações. E o que são as organizações? É um conjunto de pessoas, associação, grupo de pessoas que se utilizam de recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos financeiros, instalações, e trabalham de forma individual e coletiva em prol de se atingir objetivos e metas. Então, esse trabalho coletivo feito de forma organizada, com a associação de pessoas e demais recursos, a gente chama de organização. Ora, mas organização e empresa é a mesma coisa? Eu diria que as organizações, elas podem ter fins lucrativos ou não. Mas um tipo específico de organização que é voltado para ter o fim lucrativo, para o lucro, que é voltado para o lucro, são as empresas. Então, as empresas se constituem num tipo específico de organização cujo maior objetivo econômico, é o lucro. Então, organização, só repetindo, conjunto de pessoas que trabalham de forma organizada e se utilizam outros recursos. Recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos materiais, instalações. E isso tudo em prol de objetivos. E se essas organizações tiverem o objetivo de lucro, a gente chama de empresa. Vocês viram que a aula foi muito tranquila, a aula de hoje.
a gente viu a importância das organizações, como elas estão presentes na sociedade ao longo de toda a nossa existência, da hora que a gente nasce, em qualquer momento que a gente esteja, ou nós estamos dentro de uma organização, ou próximo, triscando nela, as organizações fazem parte da nossa trajetória ao longo de toda a nossa vida. E esse fenômeno da organização, do mundo organizacional, ele é basicamente um fenômeno que dista 100 anos. Ele é um fenômeno que começou no século passado. Até o sistema de produção feudal, o homem trabalhava individualmente, a partir do mercantilismo, com a perspectiva do processo de troca, da produção em larga escala, acima da necessidade do mundo dos negócios conduzindo o processo de produção. As organizações passaram a ter um papel fundamental na nossa vida e são a essência da sociedade capitalista. Então, as organizações das mais diversas matizes e natureza fazem parte de 3 setores. O primeiro setor, aquele constituído eminentemente pela administração pública, no caso brasileiro, na esfera federal, estadual e municipal. E elas existem para praticar a finalidade social, o bem social, o bem da sociedade. Normalmente atuam na área de justiça, transportes, educação, saúde e segurança. O segundo setor, é o que é constituído pelas empresas. São aquelas organizações cuja finalidade maior é o lucro. Mas para perseguir o lucro, o objetivo do lucro, elas produzem bens e serviços que são úteis e importantes para a sociedade, para o bem-estar das pessoas, para a elevação da qualidade de vida das pessoas. E o terceiro setor é constituído pelas ONGs e pelas OCIPs. São instituições civis, não são públicas, mas não têm objetivo de lucro. A finalidade é a finalidade social. Elas produzem bens voltados para a sociedade. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo consumerista. Basicamente, nós individualmente pouco sabemos produzir, mas a gente consome relógios, óculos, carros, navios, aviões, comida, lazer, bicicleta. Tudo que nós consumimos, a gente adquire produzido por uma organização. Né? A questão da segurança, da educação. O que vai diferir, então? Que uma parte da produção é feita por organizações sem fins lucrativos e uma parte da produção é feita por empresas, aquelas organizações que têm fim lucrativo. Existe um setor específico? Não. Por exemplo, o Instituto Federal. Qual é a finalidade do Instituto Federal? Educação. Tem fim lucrativo? Não. É uma instituição pública federal. A Faculdade Santo Agostinho, a Faculdade Adelmar Rosado, são instituições que também produzem serviços educacionais, mas cujo objetivo é o lucro. São instituições privadas. E nesse mundo que nós vivemos, a gente cada vez consome mais bens e serviços que são produzidos por organizações. Por isso é que a gente tem uma dependência cada vez maior. E assim a sociedade vai evoluindo, novos bens, novos serviços são produzidos, novas formas de produção. É um processo cada vez mais evolutivo, graças, sobretudo, à presença das organizações em nossas vidas.